nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar. Dá uma referência só num dos retornos para mim. Não está funcionando o retorno? Um só? Jesus, 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 Jesus. Não vai chegar não? Aleluia, não vai chegar. Glória a Deus. Esse celular não é meu não, irmão. Esse celular não é meu não. Não sei não. É para vender. É seu celular, irmão. Seu celular vai pregar junto comigo hoje. A paz, amados, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez é uma honra e um privilégio estarmos aqui. E eu louvo a Deus, porque nós temos que ter a percepção espiritual e a sensibilidade espiritual, que existem momentos nas nossas vidas e eu aprendi com Deus uma coisa. Às vezes a gente se sente aí meio abalado, meio constrangido. O diabo, ele é o diabo, nunca vai mudar, né? Não adianta nem querer fazer associação, nem amizade com ele, porque não tem nem para onde correr. Mas a realidade, glória a Deus, querido, muito obrigado, viu? Eu já ia pedir, pelo amor de Deus, alguém traz água. Glória a Deus. Nós sabemos que existem momentos na nossa vida que nós precisamos ir para frente e para cima. Sabe o que acontece? Quando a gente fala de intimidade e relacionamento com Deus, nós estamos, cada dia que passa, a gente vai se tornando mais íntimo da verdade da palavra de Deus. Intimidade e relacionamento, quando você busca da parte de Deus, você encontra a presença do Senhor. Quando você busca intimidade com o Pai, você vai encontrar cada vez mais um relacionamento de pai e de filho, onde você vai descobrir qual é o seu papel nesse relacionamento. E todas as vezes que nós lutamos e enfrentamos da forma como nós fizemos aqui, nós estamos fazendo uma declaração no mundo espiritual. Nós sabemos verdadeiramente quem é o Senhor nas nossas vidas, e mais do que isso, nós temos um Deus que está acima de todas as coisas. O que eu quero que você entenda é que existirão momentos na sua vida onde tudo que você vai ter é o Senhor. E você tem que dar glória a Deus por isso. Porque existem inúmeras pessoas aí fora que nos piores momentos das vidas delas, elas não têm o Senhor. E o Senhor é a única resposta. A palavra de Deus diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. E quando Davi declarava e fazia essa declaração, ele sabia exatamente do que ele estava falando. Não era fácil você enfrentar os exércitos inimigos, não era fácil você ser um rei, que ele era odiado por todos os outros reinos em volta, porque a vida que ele tinha e a intimidade que ele tinha com o Senhor abalava todas as estruturas, e ele ia para a guerra com a guerra ganha. Ele ia para a batalha debaixo da ordem, da direção de Deus, com a batalha já conquistada. Davi fazia e assumia o seu papel, mas ele sabia que o Senhor já tinha ido adiante. E isso é o que nós precisamos ter claro nos nossos corações. Nós enfrentamos lutas e adversidades. Algumas delas vêm, às vezes, de uma maneira tão sorrateira, mas ela tenta te dar aquela desestabilizada. O diabo é mentiroso. E ele vai sempre mentir. E uma das coisas que eu aprendi com o Senhor a respeito do diabo, e isso eu ouvi de maneira clara, audível, do jeito que você está me ouvindo. Um dia o Senhor falou para mim: filho, o diabo nunca vai te acusar daquilo que você é. Porque nós temos um engano no nosso coração. Nós pecamos e nós achamos que o diabo vai vir dizer: olha, você pecou, você errou. Quando você engana, quando você defrauda, ele vai vir e vai ficar te acusando. Olha, você é um enganador, você é isso. Ele não precisa te acusar. Nós sabemos o que nós somos. O grande problema, e foi o que o Senhor me disse, o diabo vai te acusar de coisas que você nunca fez na sua vida. Nunca fez.
Não precisa nem esquentar a cabeça com essas caixas, porque nesse momento existem alguns seres fazendo sem chiado, pode deixar sem chiado. Eu prefiro sem eles. Glória a Jesus por isso. Deus seja louvado. O da direita só, que ele continua. Eu sei disso. Eu sei. Toda vez que eu pego o microfone, eu tenho essa certeza que o som tem vida própria. Ele faz o que ele quer comigo. Todas as vezes. É exatamente isso. Só que você precisa ter claro, o Senhor falou para mim, Ele vai te acusar daquilo que você nunca sequer pensou em fazer. Porque aquilo que você nunca fez, te dói quando você é acusado. É uma questão de caráter. Quando o diabo faz algumas coisas, ele vai mexer com o seu caráter. Ele vai mexer com aquilo que você é como ser humano. Ele não vai mexer com aquilo que você fez de errado para te acusar. Você sabe que você fez de errado. A gente sabe quando a gente peca. Ninguém aqui é inocente. Não existe uma pessoa debaixo do sol que seja inocente. Primeiro que todos nós já nascemos pecadores e destituídos da glória de Deus. O Senhor disse, eu não vim para acusar. O mundo já tem quem o acuse, quem o condene. Eu vim para salvar. Eu vim para salvar. E a salvação, ela vem na medida que a nossa transformação diária ela acontece. Só que muitas vezes nós esquecemos e vamos deixando o inimigo cada vez mais pisar em nós, cada vez mais nos humilhar. Não adianta, aquilo que você tem medo muitas vezes é o que vai acontecer. Aquilo que você tem receio no seu coração, a palavra de Deus diz, o mal que eu temia, esse me sobreveio. Muitas vezes aquilo que nós temos receio e medo é o que o diabo vai se levantar para fazer contra as nossas vidas. Você tem medo de algo específico, ele vai se levantar e ele vai tentar fazer. E o que nós precisamos ter claro como fé nas nossas vidas é qual é a nossa resposta. Eu quero trazer para vocês hoje algo que eu não tenho costume de pregar, faz muito tempo que eu não prego sobre isso, porque muitas vezes a gente vê que a ministração ela entra sempre num único ponto e numa única resposta. Mas não é o que eu quero trazer para você essa noite. E eu quero que você entenda onde o Senhor quer chegar. A palavra de Deus diz, como eu não combinei nada com eles nunca, João capítulo 11, vai falar a respeito da história da ressurreição de Lázaro. Mas eu quero que você entenda que eu não vou falar especificamente da ressurreição dele, mas eu vou falar do posicionamento de Jesus antes, durante e depois. Nós precisamos ter uma certeza nos nossos corações. Quem está no controle da sua vida não perde o controle. Quem está no controle e sabe e vê o dia de amanhã como se fosse hoje, é Deus. E esse texto, essa história, é uma das que mais comprova que Deus permite coisas para que eu e você sejamos engrandecidos. Para que o nosso nome seja não exaltado, mas para que nós sejamos fortalecidos e nós possamos engrandecer o nosso coração na palavra e na fé. A palavra de Deus diz que Jesus ele vinha quase que fugido, porque eles queriam apedrejá-lo. E queriam apedrejá-lo porque ele tinha, no discurso que ele vinha fazendo, ele dizia, eu e o Pai somos um. Quando ele fala isso lá em João 10, os caras queriam matar ele porque para ele já era o suficiente ele ser apedrejado, porque ele estava se fazendo igual a Deus. E quando ele falava que ele era filho de Deus, e que ele fazia aquilo que o Pai queria, porque ele e o Pai eram um só, aí para o judaísmo, para a religião deles, era uma loucura ainda maior. Porque isso demonstrava uma intimidade e um relacionamento que era inexistente, impossível de haver. Alguém falar que era filho já era impossível, uma heresia, vamos apedrejá-lo. Mas alguém dizer que era um com Deus, a ponto de fazerem somente as coisas que estavam alinhadas, quando Jesus dizia, eu só faço aquilo que o Pai me manda, porque nós somos um e a gente vai continuar sendo um. Jesus, ele confronta a religião de uma forma, como ele confronta até o dia de hoje. Quando nós assumimos o posicionamento que nós fizemos aqui, a gente tem tanta dificuldade de viver isso. E sabe por que nós temos de viver isso aqui na igreja? Porque a gente tem dificuldade de viver lá fora.
Deixa eu falar um negócio para você. Eu já cansei de pôr o diabo no lugar dele, dentro do hospital, dentro do carro, dentro do trânsito, dentro do metrô, no meu quarto, na minha sala, em cima da cabeça do meu vizinho de baixo. Eu já cansei de fazer isso. Cansei. Sabe por quê? Porque Deus está onde você está. Não tem como eu ir num lugar, encontrar Deus. Eu só posso ir num lugar, levar a presença de Deus. Então, se eu estou na minha casa, eu estou passando por uma adversidade, desculpa, vai sobrar para alguém e vai sobrar para o diabo. É simples desse jeito. Só que quando você se posiciona dessa forma, isso passa a ser uma coisa natural na sua vida. É como falar com Deus. Você começa a ter a percepção, porque a gente sente o abalo no ambiente. E quando você sente o abalo no ambiente, você fala assim, opa, eu já sei onde você quer chegar. Você começa a antecipar as coisas. Ah, mas é porque você tem visão aberta, você tem revelação. Não, quando você anda com Deus e deseja andar com Deus, a palavra de Deus diz que Ele nunca faz nada sem revelar os seus primeiro. É simples. Ele vai falar comigo, com você. Ou você acha que Ele vai falar com o diabo primeiro? Não vai. O que nós precisamos ter é a liberdade de nós estarmos aqui dentro como família. E eu falo para você, segura na mão do irmão que está ao seu lado e deixa Deus ser Deus. E ora, e clama, e abre a sua boca. Se tiver que berrar, berra. Ah, a pessoa que está do meu lado não gostou que eu berrei. Tudo bem, ela pode não ter esse tipo de intimidade, nem de relacionamento com Deus, mas ela vai ter, com certeza, em algum momento, a necessidade de que isso seja verdade na vida dela. Por quê? Porque, como eu disse aqui no começo, chega sempre um dia na vida de todo ser humano, sem exceção, de que ele vai precisar saber quem Deus é na vida dele. E ninguém vai poder ajudá-lo, a não ser o seu próprio coração. A palavra de Deus diz que Jesus vinha quase que fugido, porque queriam apedrejá-lo. E aí ele simplesmente vem na caminhada com todos aqueles homens, e aquela multidão, e ele simplesmente para fora da cidade, e fora da cidade, lá em Betânia, a mais ou menos uns 3 quilômetros da onde ele estava, 2 quilômetros e pouco, eles estão ali acampados, e a palavra de Deus diz que Lázaro, irmão de Marta e Maria, Maria aquela que derrama um unguento e seca os seus pés com o cabelo, a palavra de Deus diz que vem a notícia de que Lázaro estava enfermo. Jesus ouve o que está sendo dito e imediatamente ele faz uma declaração. Tudo que eu estou falando para você está escrito no texto, e daqui a pouco eu vou ler um versículo só para você saber que eu estou tirando da Bíblia. E aí a palavra de Deus diz que num determinado momento eles chegam e dizem, olha, teu servo ali, família que você ama tanto, ele está doente. Pediram para te avisar. As irmãs pediram. A palavra de Deus diz que ele ouve e diz, essa enfermidade é para que o Filho do Homem seja glorificado. Não é uma enfermidade para a morte. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus já sabia o que ia acontecer. Deus já sabe o que vai acontecer. Só que existe um limiar na minha vida e na sua vida, onde aquilo que nós estamos vivendo vai ser para a glória de Deus ou não. E a escolha é nossa. Jesus ensina quem estava acampado com ele, e vai ensinar quem estava em Betânia, de que ele nunca perde o controle de absolutamente nada. Só que é necessário se posicionar. A palavra de Deus diz que aqueles homens nem prestaram atenção, e passam-se, depois de saber da enfermidade, passam-se 2 dias. 2 dias ele permanece, depois que ele fica sabendo de que Lázaro está doente. Depois de 2 dias ele vira para os discípulos e diz, Lázaro dorme. Aí eles olham para ele, está descansando. E ele, não, vocês não entenderam. Meu servo morreu. Aí eles, não, olha, se ele está descansando, é melhor para ele, porque eles tinham ouvido que ele estava doente. Mas se ele está descansando, então ele não corre nenhum risco, ele está bem.
Aí Jesus olha para eles e diz: vocês não entenderam, Lázaro é morto, ponto. Por que Deus não tem problema de fazer a declaração, morreu? Porque Ele que faz, ressuscitou. Está tudo no controle das mãos dEle. A palavra de Deus diz que naquele momento, eles ficam olhando para Jesus, e Jesus diz: mas chegou a hora de a gente ir lá, porque um pouco antes dele fazer a declaração de que ele estava morto, ele disse: ele dorme, vamos lá, eu vou despertar ele. Não, mas você vai despertar ele? Está dormindo, não entendi. Ele falou: Lázaro morreu, mas nós vamos lá. Quando ele diz: nós vamos lá, para que ele possa ser despertado, eles imediatamente dizem para ele assim: mestre, mas deixa eu falar uma coisa, a gente acabou de sair de lá, eles queriam te apedrejar. Lembra? Você está lembrado? 2 dias atrás, eles queriam te apedrejar. Não tem muito sentido a gente voltar para um lugar onde a gente é ameaçado. Deixa eu falar um negócio para você. O melhor lugar para você estar na terra é no centro da vontade de Deus. Não importa o que o inimigo quer ou não quer, contra ou a favor da sua vida. O que Deus tem para você vai se cumprir. Porque se Deus começou a escrever uma história, Ele vai até o ponto final. E nós precisamos crer nessa verdade. A palavra de Deus diz que ele começa a retrucá-los e dizer: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe o que acontece? Se um homem sai andar durante o dia, a luz vai iluminá-lo, e ele não vai ter problema. E sabe por quê? Porque a luz está com ele. Se ele sai nas trevas, ele vai ter problema, porque as trevas não vão abrir, nem iluminar e facilitar o seu caminho. Sabe o que ele está querendo dizer para eles? A luz está com vocês. Nós vamos voltar lá, mesmo que lá existam trevas, e mesmo que lá existam ameaças, mas vocês precisam entender que enquanto vocês andam na luz, a luz vai iluminar o caminho de vocês. A palavra de Deus diz que imediatamente Tomé, o mesmo, lá da frente. As pessoas são, infelizmente, aquilo que elas são. Ninguém acorda e diz assim: ah, hoje eu quero duvidar. A pessoa duvida sempre. Ninguém acorda e diz: hoje eu creio. A pessoa crê sempre. E a fé, ela vai sendo acrescentada pelo ouvir da palavra de Deus. O Senhor diz que é necessário que aqueles que se aproximam dEle creiam que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Tomé, ele andava perto, mas ele nunca andou junto. Andar perto é você sentar no culto, é você fazer o que é necessário aos olhos humanos, é você viver uma vida religiosa, é você talvez ser fiel no dízimo, na oferta, e o pior, usar isso contra o próprio Deus, dizendo para Ele: eu sou fiel, se vira para me sustentar e me abençoar. Como a gente ouve aí fora, Deus tem que fazer, porque Ele não pode ir contra a sua palavra. Deus não vai contra a sua palavra, porque Ele é a palavra. Deus não vai contra si mesmo. Só que existe uma diferença entre motivação correta e obrigação religiosa. Quando o Senhor ensina isso, Tomé, por não ter absolutamente nada para acrescentar, diz aquilo que o coração está cheio. E ele olha e diz para os discípulos: e vamos nós morrer junto com ele? Por quê? Porque Jesus fala: vamos lá. E ele diz: mas nós vamos voltar junto com ele? Vamos morrer junto com ele? Deixa eu falar um negócio para você. Se eles tivessem ouvido Tomé, ele já tinha ido embora ali. Eles não tinham nem chegado no cenáculo fechado, quando Jesus aparece e diz para Tomé: põe a mão aqui, agora coloca a mão aqui. Senhor, agora eu creio. Agora tu crês. Benditos são os que não viram, mas crerão. Graças a Tomé, nós somos benditos no Senhor. Só que você precisa entender que oportunidade de romper ele teve. O que ele não quis foi viver daquilo que ele acreditava. Quando o Senhor vira e resolve ir para Betânia,
A palavra de Deus diz que ele não chegou na cidade. Ele está se aproximando das portas depois de mais 2 dias. Para andar 3 quilômetros naquela época, não era como agora. Você põe o relógio no pulso, pic, vamos ver quanto tempo eu faço, não sei quantos K. Aí você vai e faz, e aí posta, diz, está pago. Naquela época você tinha que pôr, sobrevivi, era mais ou menos essa a realidade. Sobrevivia ao tempo, sobrevivia a todas as mazelas, todos os buracos, as pestes, e tudo que me aguardava na estrada. E o Senhor volta para um lugar onde ele sabia que as pessoas queriam apedrejá-lo. A palavra de Deus diz que quando ele está chegando perto, Marta ouviu falar. Ela não falou nada para Maria. Ela saiu correndo e foi ao encontro de Jesus. E é interessante que uma das conversas mais importantes que Jesus tem com alguém a respeito de fé, ele não teve com Maria, ele teve com Marta. Maria já tinha se derramado, Maria já tinha ficado aos pés dele, Maria já tinha ouvido da boca dele que aquilo era a melhor parte, ouviria uma outra vez. Mas Marta não. Marta é aquela palpa toda a obra, pronta para servir, aquela que se esconde muitas vezes atrás da bandeja, com a toalha na mão, e diz: meu negócio é servir. Nosso negócio é servir, mas servir a Deus em primeiro lugar. E para você servir a Deus em primeiro lugar, você tem que dizer para Deus: o que queres que eu te faça? O que o Senhor espera que a minha vida seja para ti? Aonde, de que forma, de que maneira o Senhor me quer? Sabe para quê? Para que a gente não faça como esses homens. Tomé a vida inteira, durante esses 3 anos e tanto, insistiu andar com Jesus, mas nunca conseguiu entender quem era Jesus. A palavra de Deus diz que quando Marta chega, ela se joga aos pés dele e ela começa a dizer para ele: ah, se você estivesse aqui, certamente meu irmão não teria morrido. E aí Jesus olha para ela e começa a dizer para ela algumas coisas, e é exatamente esse versículo que eu quero ler para vocês. João 11, vai no 25. Quando ela diz para ele: meu som ele some e volta, some e volta. Aleluia. Ela simplesmente chega e diz para ele: se o Senhor estivesse, não é o que nós fazemos todas as vezes? Quantas vezes nós já falamos isso para Deus na nossa vida? Ou pior, a gente diz o que para Deus mesmo? Se o Senhor fosse realmente quem o Senhor diz que é, nada disso estaria acontecendo. O Senhor dá uma resposta para ela, que é a chave que muda toda a história de um cristão quando ele realmente resolve viver uma vida de intimidade com Deus. Ele diz para ela: teu irmão vai ressuscitar. E ela diz: eu sei que ele vai ressuscitar naquele último dia, vai ressuscitar com todo mundo. Olha o que ele responde: eu sou a ressurreição e a vida. Marta, você não entendeu. A ressurreição não é um estado, é uma pessoa. E é essa que fala com você. A vida não é simplesmente um sentimento de dizer eu estou vivo, eu estou morto. É uma pessoa. E é a mesma que fala com você. E olha o que ele continua dizendo: quem crê em mim, tudo é fé. Se eu não consigo acreditar que Deus me ama, como é que eu vou acreditar que Deus me salva? Se eu não consigo acreditar que Deus muda a minha história, como é que eu vou acreditar
que nos momentos mais difíceis Ele vai continuar comigo. Se eu não acreditar que os planos de Deus já estão estabelecidos, e se estão estabelecidos, cabe a nós escolhermos até onde nós queremos ir, porque é a resposta. Ele precisava que essas irmãs dessem uma resposta diferente da que elas estavam dando diante de uma situação. É claro, você vai dizer, eu posso dizer para você, mas como é que nós vamos responder diferente? A pessoa morreu. Deixa eu falar um negócio para você. O dia que a minha mãe morreu, na manhã daquele mesmo dia, o Senhor olhou para mim, e eu posso dizer para você com todas as letras que Ele olhou, porque eu estava sentado dentro do carro do rabecão, parado num semáforo. Ela tinha acabado de morrer, e ali eu já não sabia o que fazer, e eu ainda tinha uma agenda marcada mais de mês naquele dia à noite. Eu via as pessoas andando, e o Senhor dizia para mim: você está vendo? O mundo não parou. Olha as pessoas, é como se nada tivesse acontecido. Ele falou: o chão sumiu dos seus pés, mas olha o mundo, ele não parou. E eu fiquei quieto. O Senhor falou para mim: posso te perguntar algo? Eu falei: pode. Você vai parar? Ou eu posso contar com você? Você entende? Que só vai haver vida no vale se você entender que ainda que você morra, o Senhor vai te ressuscitar. O que o cristão precisa entender de uma vez por todas é isso: ainda que esteja morto, viverá. Não havia mais nada que aquele corpo podia receber, ou eu podia fazer naquele dia. Mas haviam mortos vivos que tinham chance de ressurreição. E quando você entende isso, o Senhor começou a falar comigo no carro. Tudo que ela pediu eu fiz. Ela pediu para ir. Tudo que ela me pediu eu dei. Do jeito que ela pediu. A forma como ela pediu para morrer. A maneira como ela não quis sofrer. Todos os detalhes eu dei. Porque eu conheço o coração. Aí o Senhor disse de novo: você vai parar? Eu falei: não, eu não vou. Quando eu voltei para casa, eu cheguei, minha filha veio me abraçar, e ela falou para mim: e agora? Eu falei: agora eu tenho que pregar. Ela falou: eu vou com você. Eu falei: você vai? Vou. Eu falei: tá bom. Marcos vai com a mamãe na frente, meus irmãos já estavam lá, ninguém ia enterrar ela mesmo antes de eu chegar. Eu falei: eu vou fazer o que eu fui chamado para fazer. E eu fui. Quando eu entrei dentro do carro, nós estávamos dentro do carro, ela olhou para mim e disse assim: por que você está indo? Eu falei: por quê? Não entendi. Sua mãe morreu. Eu falei: não tem como te explicar. Mas se você for, você vai ver o que Deus vai fazer. Ela foi. Aquele dia mudou a chave. O que o Senhor fez dentro daquele lugar, não por mim, mas porque Ele já viu o que ia acontecer muito antes de acontecer. Mas para que Ele possa fazer, alguém precisa assumir como Jesus assumiu aquele papel. Nós vamos voltar lá, e eu vou despertar Lázaro. Ele merece? Não vamos discutir isso. Ele vai ser um grande servo? Não vamos discutir isso. Mas eu vou mostrar que eu nunca perdi o controle. Quando eu voltei de fazer o velório, para fazer o velório, o pastor que ia não foi. O Senhor disse para mim: faça você. Sabe onde eu me enchi? Onde eu fui pregar. Sabe onde Ele tomou minha vida? Onde eu obedeci. Sabe como Ele me usou? Da mesma forma que Ele me usou antes de chegar. Quando você entende que a tua vida
pertence a alguém, você nunca mais questiona. Quando Jesus entra naquele lugar, e ele diz para ela, ela responde para ele: eu sei que ele vai ressuscitar. Não era isso que ele queria ouvir. A palavra de Deus diz que Maria, ela ficou ouvindo e sabe que alguma coisa está acontecendo, ela simplesmente levanta e vai na direção de onde Jesus está. E as pessoas que estavam na casa acharam que ela estava indo para o sepulcro e que ela ia orar, que ela ia chorar. A palavra de Deus diz que todo mundo seguiu. E quando chegou, ela se joga aos pés de Jesus. E Jesus ouve a mesma coisa. Se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus olha para ela e diz: se creres, verás a glória de Deus. Quando Jesus pede para ver onde Lázaro está, a palavra de Deus diz que há um rebuliço no mundo espiritual. E uma das conversas mais lindas que Jesus já teve com Deus na frente das pessoas é essa. Porque a gente se ilude muitas vezes achando que conversa entre Jesus e Deus são conversas onde o Senhor se revela num relâmpago, Jesus fala com a voz de muitas águas. Não, é quando acontece igualzinho a nós. É quando Jesus, como um homem, uma mulher qualquer, olha para aquele sepulcro e diz para eles: tira a pedra. Marta responde de bate pronto: não dá não, cheira mal, Senhor. 4 dias. Sabe por que 4? Porque com 3 o judaísmo diz que ainda o Espírito pode voltar. Então vamos esperar 4, que é para que ninguém duvidar que o Senhor é o Senhor dos vivos e dos mortos. E que se Ele tiver que ressuscitar sonhos, Ele vai ressuscitar. Não importa que eles já cheiram mal. Não importa que você tenha simplesmente jogado os teus sonhos, a tua fé, o teu relacionamento com Deus dentro de uma sepultura e tenha colocado a pedra na frente. Não importa que você não tenha vivido ou não esteja vivendo, a única coisa que Deus espera que você viva, uma vida de intimidade com Ele. Mas o Senhor sempre dá uma chance. E sabe o que é o mais lindo? Todas as vezes que Deus fala comigo e com você, é como se Ele parasse na frente do nosso sepulcro e dissesse: tira a pedra. Ué, mas Ele não pode tirar a pedra? Não, porque nem a dele Ele tirou. Foram os anjos. Todo o obstáculo que é colocado diante de nós, entre nós e Deus, precisa ser removido. E quem vai remover somos nós. A incredulidade você precisa remover. É falta de fé, você precisa remover. É medo, você precisa remover. É receio de ouvir a voz de Deus, você precisa remover. É receio de que Deus olhe para você e diga: eu quero você, e eu quero tudo que há em você, 24 horas por dia eu quero você. Nós temos tanto medo de ouvir a voz de Deus e Ele olhar para nós e dizer para nós: filho meu, filha minha, eu te amo tanto, que eu quero você todos os dias junto comigo. Que nós muitas vezes, nós buscamos Deus e quando Deus vai falar, a gente sai da sala. Quantas vezes, dentro do quarto, às vezes orando, clamando, chorando, andando dentro da sala, e andando ao ponto que eu falava para Deus: vou fazer um buraco no chão, de tanto que eu já andei orando aqui dentro. E aí a hora que você sente a presença do Espírito, não se engana, você sabe quando é Deus. Por quê? Porque o lugar se enche de paz, se enche de vida. Como é que eu vou saber que não é o diabo? O diabo não traz paz, o diabo não tem vida. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E eu vim para que tenham paz. A paz que excede todo entendimento, a vida em abundância, que só eu posso dar, diz o Senhor. A palavra de Deus diz que naquele momento, Jesus dá uma ordem: tira a pedra. E Marta responde do jeito que a gente responde: não tem mais jeito não, eu já fui crente, viu? Hoje já não sou mais. Por quê? Me decepcionei. Puxa,
Então eu não vou nem querer ser seu pastor. Porque se Deus, que é Deus, te decepciona, imagina eu. É simples assim. Eu não quero mais viver essa vida não, porque eu me decepcionei, porque o homem, porque a mulher, porque a instituição, porque a edificação, é óbvio. Nós somos o pior problema que nós temos nas nossas vidas. Eu sou o pior problema da minha vida. Ninguém pode me destruir, tanto quanto eu posso me destruir. Ninguém consegue. Porque se eu acreditar que eu não sou amado por Deus, eu já estou destruído. E podem falar o que for, ninguém vai mudar o nosso coração. Mas se você crer que Deus te ama incondicionalmente, ninguém vai tirar isso da sua vida. Ninguém vai mudar essa história. A palavra de Deus diz que ele vira para ela e diz: não tenho te dito eu que se creres verás a glória de Deus. Aí ele começa: Pai, obrigado porque tu me ouves. Na verdade, tu sempre me ouves. Mas eu estou falando isso por causa deles que estão em volta. Olha a conversa que ele tem com Deus, na frente de todo mundo e de uma sepultura com um morto há 4 dias. Você acha que Cristo, como filho, colocava alguém num plano maior do que o Pai? Impossível. Eu não quero saber se vocês duvidam. Incredulidade era só o que tinha naquele ambiente, das irmãs, da família, das pessoas que estavam em volta. Não tinha um que acreditava. A palavra de Deus diz que ele se revolve dentro dele. E ele não se revolve dentro dele porque ele estava triste por causa da morte de Lázaro. Porque ele sabia que ele ia morrer, ele esperou ele morrer. Faziam 2 dias que ele sabia que ele ia morrer. Então ele tinha que chegar naquela hora. Ele disse: há enfermidades que são para a glória de Deus, e essa é para que o Filho do Homem seja glorificado. Desculpa, você quer Deus e não quer viver o sobrenatural? É tão pouco natural. Deus honrar e te ajudar a honrar a sua vida, as suas contas, os seus sonhos naturais, é tão pouco. É tão pouco. É tão pouco viver como Marta e chegar na hora, dizer para ele: deixa enterrado, já está cheirando mal. Ele poderia ouvir a incredulidade daquela irmã, mas ele sabia que havia um propósito estabelecido. O propósito estabelecido é para a glória de Deus Pai. Então o nome do Senhor será exaltado. Mas o ambiente é de incredulidade, pouco importa. Quem precisa crer está crendo, e eu verei a glória de Deus. A palavra de Deus diz que ele simplesmente grita: Lázaro, sai para fora. Porque ninguém entrou para ajudá-lo. Porque quem ressuscita pela sua própria fé, e não com a muleta dos outros. Ninguém vai ressuscitar pela fé do vizinho. Ninguém vai sair da sepultura apoiado na muleta espiritual de alguém. Você vai ressuscitar porque você crê que Deus é o Deus da vida. A palavra de Deus diz que ele sai pulando, todo amarrado, igualzinho era para estar Jesus, se tivesse tido tempo daquelas mulheres tocarem nele, quando ele foi crucificado. Lázaro sai amarrado, todinho enfaixado, o rosto todinho enfaixado. Quando ele chega fora, ele diz: soltem ele, desatem-no, para que ele possa ir. A palavra de Deus diz que naquela hora houve uma grande comoção, e as pessoas então creram nele.
Elas não creram quando ele disse que ele era o Filho de Deus. Elas não creram quando ele disse, eu e o Pai somos um. Elas não creram quando ele ora na frente delas e diz, obrigado porque tu me ouvistes mais uma vez. Na verdade, tu sempre me ouves, mas é por causa delas que eu estou pedindo. Então faz isso para que eles possam crer e acreditar. Ele tira Lázaro de dentro da sepultura, não porque ele valia, não porque ele era bonzinho, não porque ele era amado. Ele tira Lázaro da sepultura porque havia um propósito estabelecido no coração de Deus. Nós precisamos parar de questionar Deus, porque se há um propósito estabelecido no coração dele para a sua vida e a minha vida, nós precisamos viver. O que é que tu queres? Eis-me aqui. Ainda que eu morra, eu viverei. Paulo dizia, morrer é lucro, mas viver é Cristo. Paulo era diferenciado, não era, ele era convertido. Só isso. Conversão é dizer, eu viro para lá e não mais para lá. Conversão é incluir Deus na sua vida e ter intimidade com Ele todos os dias, conquistada por você. Maria nunca mais foi a mesma. Marta nunca mais foi a mesma. Lázaro passou a ser perseguido. Vão matar ele e Jesus, porque afinal de contas o milagre está lá para todo mundo ver. Se a gente sumir com ele, vai sumir o testemunho. O diabo nunca vai dar folga, mas Deus nunca dorme nem dormita. Guarda de Israel é quem cuida de nós. O Senhor diz, orai e vigiai sem cessar em todo o tempo. Quando Ele diz isso para nós, Ele não está dizendo para você, olha, eu sou muito fraco e eu preciso que você ore e vigie, porque senão quando o diabo vier você vai me ajudar, porque se você não me ajudar ele vai entrar na sua casa. E deixa eu falar um negócio, Ele diz, o ladrão não entra porque o guarda de Israel está na porta. Em vão vigia a sentinela se o guarda de Israel não estiver. Então se ele quiser entrar, ele precisa passar pelo guarda de Israel. É simples. E qual é o teu propósito? Crer, crer e crer. Todos os dias, exercitando e vivendo essa intimidade e este relacionamento. Dizendo para Deus, em momentos como nós começamos o culto, eu não estou sentindo esse ambiente. Bom, eu não sei quem está aqui, mas uma coisa eu vou dizer. Se você não pertence a esse lugar, você vai sair daqui, porque o seu lugar não é aqui. Ponto final. Enquanto o guarda de Israel estiver vigiando, nós estamos garantidos. E a única maneira de ele continuar é crendo. Não tenho dito eu, se creres, verás a glória de Deus. Que essa noite você saia daqui com essa certeza no seu coração. Naquele dia, Jesus, Ele diz, lá fora da cidade, 2 dias antes deles entrarem com Lázaro morto, 2 dias antes deles chegarem e saberem que Lázaro havia morrido, Ele olha para os discípulos e diz, Lázaro morreu. Não, ele está dormindo, Lázaro morreu. E eu glorifico a Deus, para que vocês creiam. É importantíssimo que eu não estivesse lá, porque se nós estivéssemos lá, vocês não creriam. Mas agora nós estamos aqui, e quando nós chegarmos lá, vocês vão crer. Ninguém fica de fora. Não tem ninguém, nem grande, nem pequeno, nem sábio, nem com falta de sabedoria, nem com pouca fé, nem com muita fé. Só que existe uma diferença. Tomé estava lá.
Tomé disse, nós vamos lá para morrer com ele. Quem é que vai matar você, Tomé, se ele ressuscitou um defunto de 4 dias? Era para Tomé ter dito, nunca mais eu vou duvidar. Ele duvidou. Ele pode ter ressuscitado aquele, mas ele ressuscitar, não acredito não. Que diferença há? Você acha que Deus só ama o seu vizinho do lado? Está entendendo onde Deus quer chegar? Deus é tão bom com a minha irmã, que Ele deu tudo que ela queria. Ele tem feito tanta coisa para a vida dela. Eu estou na igreja e parece que o Senhor deixou na geladeira. E aí Ele está dando, abençoando. Mas sabe, não é falando mal, mas é, se você soubesse que essa irmã fazia. Nunca ouviu isso não? Eu já ouvi umas 12 milhões de vezes. Pastor, eu trouxe uma pessoa para a igreja. Glória a Deus pela sua vida. Está fazendo tanto milagre na vida dela. Glória a Deus pela sua vida. E eu estou aqui esperando o marido faz 8 anos, pastor. Eu falei, chegamos no mesmo lugar, né, irmã? Não conseguimos sair dessa história, né, irmã? Você está trazendo as pessoas na igreja que é para ver se Deus resolve o seu problema? Ou porque você acredita que Jesus é a salvação para todo mundo? Não, eu acredito. Então por que você está se comparando com ela? Mas é assim que a gente vive. A gente precisa de motivação. Eu brinquei na semana passada, eu falei daquela senhora na academia. Ontem eu fui na academia, eu quis sair antes dela chegar. Aí quando eu abro a porta, ela está entrando. Oi, boa tarde. Eu falei, dancei. Virei as costas, boa tarde, estou voltando para a academia. 76 anos. Cheia de ânimo, de vida. E a gente fica assim, não vou não, estou cansado. Tem coisa melhor para fazer. Não, hoje não deu certo. Sabe por quê? Eu não estou bem fisicamente, eu não estou bem espiritualmente, eu não estou bem psicologicamente. Quando é que a gente está bem? Nunca. Se a gente não está bem para fazer coisas que a gente sabe que fazem bem para nós, imagina com as coisas que a gente não vê e que a gente precisa acreditar que fazem bem para nós. O negócio está ali, você sabe, se você fizer, só você vai se sentir bem. Aí você foge dele e fala assim, hoje não, amanhã não, depois de amanhã não, hoje não de novo. E você vai vivendo. Aí você fala assim, Jesus é a tua resposta. Aí você fala, não estou vendo, ele não está me vendo, então hoje não. Se o Senhor se revelar, aí não vai se revelar, mas nunca. Por quê? Você quer ser que nem Tomé. Prova, mas não vai provar. Deus não prova nada para ninguém. Ele não precisa. Ele tem todo o poder no céu, na terra, embaixo da terra. Ele não faz nada para ninguém ver e acreditar. Ele só faz para que o nome dele seja glorificado. E a palavra de Deus diz, o meu justo vive da sua fé e não retrocede, porque se retroceder o meu coração não se alegra dele. E é totalmente contraproducente, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então se é para alegrar o teu coração, eu vou alegrar o teu coração, porque eu sei, eu não sou burro, eu sei que se você estiver feliz, eu vou ter encontrado força nos momentos mais difíceis da minha vida. Você quer alegrar o coração de Deus? Para de olhar para a sepultura, para de olhar para os teus sonhos, para de olhar para a sua vida espiritual, emocional, para de olhar para a sua casa, para de olhar para o seu chamado, para de olhar para aquilo que você deixou de viver e dizer assim, já faz 4 dias, já faz 5 anos, já faz 10 anos, já fazem 10 meses, não importa. Olha para quem está fora da sepultura e está dizendo, sai para fora, sai para fora. Sai para fora e vem viver uma nova história. Sai para fora. Lázaro, você vai ser o motivo do almoço. As pessoas vão vir de todos os lugares para comer na sua casa, para sentar na mesa com aquele que ressuscitou depois de 4 dias. Lázaro é uma nova história. A sua família vai dizer de geração em geração, até 1000 gerações, 1000 gerações, 2024 anos depois, Lázaro ressuscitou. Lázaro, depois de 4 dias morto, o Senhor parou na frente da sua sepultura e disse, Lázaro, sai para fora. Isso é glória de Deus. É só isso. 2024 anos. E nós, com medo de continuar escrevendo o livro de Atos. Eis-me aqui, Senhor.
Que a minha vida seja um testemunho. Que a minha história seja escrita pelas tuas mãos. Que o meu medo de ser infeliz nunca ganhe da fé que eu tenho de que a minha felicidade está nas tuas mãos. Que o meu medo de não viver os meus sonhos nunca ganhe da certeza e da convicção que eu tenho que os teus sonhos serão os meus sonhos, porque se nós vivermos aquilo que está escrito, Jesus disse: se vocês forem um comigo, Ele será um com vocês, assim como Ele é um comigo, Ele nunca vai deixar de ser. Se coloque de pé no seu lugar. Aleluia. Santo, santo, santo. Põe a mão no seu coração, feche teus olhos. Comece a falar com Ele. Talvez tua vida esteja dentro da sepultura. E essa é uma realidade do ser humano. Quantos mortos espirituais. Nós vivemos numa nação que quase à beira do orgulho diz: somos o país mais evangélico do planeta. Quantos mortos espirituais. Quantas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de viver uma vida de intimidade e relacionamento com o Pai. Buscam um Pai naquilo que Ele pode fazer, naquilo que Ele tem para dar, para que eles possam ser testemunhos vivos do quanto Deus é poderoso, do quanto Deus é galardoador, do quanto Deus prospera, do quanto Deus dá infinitamente mais. Se está tudo bem é porque Deus está. Eu estou no lugar certo, vivendo a história certa. Ah, mas se eu estou passando pelo vale, coitado de Davi. Davi não conhecia a nossa doutrina, porque se Davi conhecesse a nossa doutrina, ele nunca escreveria o Salmo 23. Mas a nossa doutrina, ela é a melhor. Olha a nossa, olha para o nosso rosto, olha para as nossas vidas, olha para a aparência. Mas Deus não enxerga a aparência, Deus enxerga o coração. Por isso que Davi disse: é um coração contrito e um espírito quebrantado tu não desprezarás, Senhor. Como ele sabia o que ele estava dizendo, como ele conhecia um Deus que dizia a respeito dele: achei a Davi meu servo, um homem segundo o meu coração. Meu Deus, que honra, que privilégio poder fazer a declaração de Paulo, quando ele olhava para os muitos que cercavam ele e admiravam a vida dele, e ele respondia: eu sou prisioneiro, o Senhor me amarrou com cordas de amor, e essas cordas nunca mais eu posso ser solto. Que honra, que privilégio nós podermos olhar e vermos na história testemunho de homens e mulheres que permaneceram, que não se desviaram, que ficaram até o fim. O Senhor diz na sua palavra: eu amei de tal maneira que eu dei. Não vendi, não emprestei, não cobrei. Eu dei o meu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu dei. Quando ele disse: Lázaro, sai para fora, não tinha cenário em volta de Lázaro, ele estava morto. Ele não podia escutar mais voz humana. A única voz que ele escutou foi a voz de muitas águas. Lázaro ouviu a voz do Filho de Deus como Senhor,
não mais como filho do homem, porque ele estava morto, mas aquela voz fez com que ele ressuscitasse. A tua intimidade vai levar você a ouvir a voz, não simplesmente uma voz que diz vai pela direita ou vai pela esquerda, mas que vai dizer para você: ei, filho amado, filha amada, eu sou contigo, eu tenho te sustentado todos os dias, eu tenho te colocado nos braços nos momentos mais difíceis, eu tenho te carregado pela destra da minha justiça, eu tenho te ensinado e mostrado que amor, graça e misericórdia é o que eu tenho para a sua vida. Ainda que você esteja enfrentando lutas e adversidades, ainda que você tenha medo do porvir, ainda que você esteja com medo de viver o dia de hoje, o Senhor está dizendo para você, assim como Ele disse para Lázaro naquele dia: sai para fora. Lázaro, quando ele foi liberto, ele podia ter olhado para Jesus e dito: por que é que você me trouxe? O que é que vai ser o dia de amanhã? Mas a glória de Deus havia enchido aquele lugar. Quando você sabe que é o Senhor, você nunca mais vai questionar. O Senhor me quer de volta, eis-me aqui. Mas e as minhas frustrações? Lázaro, você renasceu. Esquece seu passado. A partir de hoje, você literalmente é nascido do Espírito. Ninguém vai tirar isso de você. Vamos fazer desse louvor a nossa oração em nome de Jesus.